A paz do Senhor, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, essa é a nossa terceira aula desse segundo módulo do nosso curso de inglês, né, para cristãos. Não deixe de se inscrever, de curtir, de enviar esse link para um amigo. E essa aula ela acontece pelo Google Meet todos os sábados às 7h30 da manhã. Então, essa aconteceu no último sábado, né, às 7h30 da manhã, e você pode fazer parte, estar ao vivo com a gente. Basta você clicar no link aqui da descrição para você ir para o nosso grupo de alunos, né, e lá dentro você vai sempre ter acesso a esse link com as aulas, tá bom? Fechou? Então, agora eu vou aguardar alguns minutinhos para o resto dos alunos entrarem e iniciar a nossa aula de hoje. Então, vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Senhor, nós te honramos, nós te damos graça, nós te adoramos, Senhor, nessa aula. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui estudando inglês, Senhor. Nós entendemos, Deus, que nós estamos sendo chamadas a aprender esse idioma cada dia mais. Eu entrego a minha vida como professora nas suas mãos, Pai. Que o Senhor me use, que seu Espírito Santo, através de mim, flua. E que eu possa dar a melhor aula, Senhor, para as meninas, que o Senhor venha abrir também a mente delas, Pai, que venha tornar o entendimento fácil, que venha ter uma aceleração do inglês na vida delas, Pai, e que o Senhor venha cumprir sobre as nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós agradecemos, entregamos essa aula e te pedimos que o Teu Espírito Santo venha fluir em nossos lares e daqueles que estiverem assistindo pelo YouTube. E é isso, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meninas. Okay, let's start our class, okay? Today we are talking about imperative or imperativo em português. But what is imperative? O que é imperativo? The imperative is used by the speaker to give a suggestion, an order, advice, or an instruction for an action. Em português, ele é usado quando assim como no português, né, quando a gente quer dar alguma ordem, a gente quer dar uma sugestão. E como que a gente faz o uso desse imperativo em inglês? No inglês, a gente usa o verbo sem o to. O que é o to? Quando a gente vê aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui do lado. Deixa eu ver, tá aqui. Não. Esse to aqui, esse to na frente de um verbo, por exemplo, aqui, o verbo pray, que é orar. Se tivesse to pray, quer dizer que é orar. Sempre que você vê um to na frente do verbo, ele tá no infinitivo. Ok? E aí, como que a gente vai usar esses verbos no imperativo? A Márcia ainda não chegou nas aulas que eu explico sobre tempos verbais. Em breve você vai chegar, são logo nas primeiras que você vai ver o presente, passado, futuro. Mas, enfim, o verbo, quando a gente coloca esse to, geralmente é para falar o verbo, verbo to pray. Aí você põe ali que sabe que é orar. Aí como que a gente vai fazer esse imperativo, né, em inglês? A gente vai tirar esse to da frente do verbo e vai montar essa sentença. O que a gente não pode esquecer? O sujeito. O sujeito, ele pode ser o nome de alguém, ou ele pode ser também, por exemplo, as nossas palavrinhas lá, os nossos pronomes, que você vai ver em breve. Eu acho que você já viu, porque eu acho que na segunda aula é o pronome, Márcia, que é o he, she, it, they, we, ok? You e o I. Então, a gente sempre vai colocar a pessoa, né, o sujeito na nossa frase, e o verbo ali sem o to. Então, quando você vê, né, essas frases, elas vão ser um pouco diferentes do que quando vocês veem elas nos tempos verbais, tipo, presente ou passado, futuro, sempre tem algum auxiliarzinho, alguma coisa ali que vai demonstrar aquele tempo verbal. Aqui, você vai ver o verbo puro. Então, eu vou colocar alguns exemplos para vocês para ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. Listen. I need you go now. Então, olha só, o verbo aqui, listen, então ele é de ouça, ouça. Olha o go aqui, outro verbo também, eu não coloquei to go, ok? Coloquei apenas o go, que é vá. Então, olha só, aqui, I need you go now. Eu preciso que você vá agora. Meninas, se vocês puderem ir repetindo na casa de vocês, eu não vou ficar parando para fazer vocês repetirem, porque senão a gente leva muito tempo, né? Mas se vocês vão repetindo aí as frases, se vocês tiverem qualquer dúvida também de pronúncia, podem perguntar, pode abrir o microfone e perguntar que eu respondo para vocês, ok? Então vamos lá, a primeira é
Listen. Olha que diferente. A gente escreve listen, mas eles falam listen, como tivesse só um S ali. Listen. I need you go now. Então, eu preciso que você vá agora. Olha só. Mais algumas ações, né? Ele pode ser usado para algumas ações. Então, ó, let's go now. Então, ó, bora, vamos agora. Então, o let's a gente usa também ou para convite, né? Ou igual, bora, pode ser o bora no nosso português. Então, let's go now, vamos agora. Ó, a gente pode usar também para um oferecimento quando a gente usa o have. O have é um verbo, né, que é o verbo ter. Vocês vão ver aí que a gente usa um pouco diferente o verbo ter no inglês do que no português, porque no português, igual eu falo, eu tenho 27 anos. No inglês, vocês não vão ver isso, né? Não vai ter I have 27, não usa. É I'm 27, que é como se fosse eu estou 27 anos. É tipo isso, é um pouco diferente. Então, algumas coisas no have vocês vão achar diferente quando vocês forem estudar inglês, né? Mas ele é super importante, é um dos verbos mais importantes que a gente tem junto com esse go, junto com alguns outros aí que a gente vai sempre estar falando. Então, olha só, have a piece of cake. Vão repetindo aí, tá? Have a piece of cake. Então, aqui, ó, tome um pedaço de bolo. Olha a outra aqui, ó, dar uma ordem. O listen de novo, né? Listen to them. Ouça eles, ou os ouça. Fazer um pedido. Open the door. Repitam aí, meninas. Open the door. Abra a porta. E dar um conselho. Olha só. Be careful. Seja cuidadoso. Esse be aqui é interessante porque ele é o be do verbo to be, tá? Então, vocês veem aqui, olha que uso diferente. Porque geralmente a gente usa o verbo to be como o am, o are ou o is, né? Quando a gente tá montando no presente, passado, futuro, a gente usa ali. Eles têm algumas variações também, né? Was e tudo, mas o be, ele aqui está sendo usado puro. Por quê? Porque a gente está usando no imperativo. Então, é pra gente dar uma ordem ou dar um conselho. Então, ó, be careful. Então, a gente tirou o to do to be. Regras de uso, né? Quando for necessário a gente dar uma ênfase naquela frase que a gente quer falar, a gente coloca o auxiliar do. O auxiliar do é o mesmo auxiliar lá do verbo no nosso presente simples, ok? Então, ó, do put all the toys in the box. Então, coloque todos os brinquedos na caixa. Ó, do go now, vá agora. Do listen me ouça. Do run fast. Então, corra rápido. Então, aqui a gente vê que a gente usa o auxiliar do também para dar essa ênfase quando a gente está falando do nosso imperativo. A gente acaba, gente, usando o imperativo de forma simples no dia a dia. É quase como se fosse algo entranhado na gente quando a gente começa a aprender o inglês. Mas eu quis trazer para vocês porque no primeiro módulo eu não falei do imperativo e às vezes vocês podem ver o verbo assim puro, né, na frase e falar, ué, mas isso aqui é o quê? Que tempo verbal que é esse? E na verdade é o nosso imperativo aí. Outra coisa também, né? A gente sempre fala do inglês e principalmente no país que vocês forem, eles são muito educados, né? Eles têm muito essa questão do please, please. Aqui no Brasil a gente é muito prático. Então às vezes você fala assim, abre a porta aí pra mim, abre a porta aí pra mim. Você não tá sendo grosseiro com a pessoa, porque o tom de voz nosso tá sendo gentil. Abre a porta pra mim. E a gente não se cobra tanto. Mas dependendo do país, você tem que falar muito o por favor, obrigado. Eles são muito, isso pra eles é muito importante. Então, olha só. Please come with me. Ó, repitam em casa. Come with. Essa palavrinha with é muito importante, gente. A nossa língua, quando a gente fala with, ele vem aqui, ó, atrás do dente. With. É como se fosse uma sopradinha, assim. Então, a gente não fala with, tá? With é outra palavra, que não se escreve dessa forma. Essa forma aqui é with. E é muito importante porque ela é com, né? Então, aqui, ó. Come with me. Então, venha comigo. Please, come with me. Ó, call the doctor, please. Então, ó, call the doctor, please. Esse call também, ele tem um som um pouquinho diferente. Então, vou repetindo na casa de vocês. Então, não é call, é call, call. Olha a língua aqui, ó. Call, ok? Call the doctor, please. Então, ligue para o médico, por favor. Please, don't scream.
Please don't scream. Por favor, não grite. Wait for me, please. Espere por mim, por favor. Wait for me, please. Let's watch this film, please. Film pode ser movie também em inglês, tá? Então, vamos assistir esse filme, por favor. E aí, quando a gente fala de negação, né? A gente não precisa, a gente pode colocar ou do not, né? A gente coloca o not ali depois do do, ou a gente usa o don't. O que é o don't? É uma forma contraída do do mais o not. Então, olha só. Do not eat this cake. Então, não come esse bolo. Ou eu posso dizer, don't eat this cake. Então, don't forget to close the window. Então, não esqueça de fechar a janela. Qual é a forma que vocês vão mais usar, meninas? O don't, ok? Porque é mais fácil de falar, as contrações estão aí para ajudar e para que torne o idioma mais fluido. Uma coisa também que vocês vão notar no inglês é que aqui no português a gente fala tudo muito assim, né? Linear. Então, por exemplo, você pergunta, como você tá? Como você tá? Ou como vai você? Tá vendo? É linear. No inglês, eles sobem e descem a entonação da voz. Então, isso eu gosto muito, né? Mas isso que para nós brasileiros às vezes é difícil. Então, às vezes a gente tá falando inglês e a gente acha assim, nossa, eu tô muito travado. Mas porque a gente não tem esse costume de oscilar o tom. Então, por exemplo, se a gente fala aqui como você está, lá ele sobe. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Então, olha como sobe. How are you doing? Então, eles fazem isso. Então, o don't é uma forma deles estarem mais fluidos no dia a dia, e entre outras contrações, tá? Então, vamos ver aqui. Alguém tinha caído? Márcia tinha caído. Ok. Mas eu vou dar continuação. E aí, Márcia, depois essa aula também vai pro YouTube. Aí você pode pegar esse pedacinho que você perdeu. Mas eu tava falando, não sei se você pegou essa parte, de como que funciona a pronúncia do inglês deles, né? Que pra nós o português é muito linear. Então a gente pergunta, como você tá? De forma linear, a gente não sobe e desce nossas entonações. Já eles não. E por isso que às vezes o brasileiro ele tem dificuldade, ele acha que ele tá travado. Porque eles sobem e descem. Então, por exemplo, enquanto a gente fala como você tá, eles, how are you doing? How are you doing? Então, eles sobem e descem. Então, eu gosto particularmente dessa forma. Eu acho que dá mais emoção, né? Mas vamos lá. E aí, eles usam, quando vai falar, colocar o não, né? Eles usam o don't, que é uma contração do do mais o not. Então, don't run here. Então, repitam aí. Don't run here. Não corra aqui. Don't put your hand here. Não coloque a sua mão aí. Do you have any question, guys? Vocês têm alguma pergunta? No. No? Do you have, Márcia? Hi, Michelle. Welcome to this class. Hi, good morning. Good morning. Então, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou para nossa segundo ponto da aula de hoje, ok? So, let's talk about possessive case, ok? O caso possessivo. Eu já falei sobre isso no módulo 1, mas algumas matérias eu vou sempre estar pontuando aqui de forma diferente para relembrar, porque curso de inglês é assim, tá, gente? Eu fiz 5 anos para me formar em inglês e é sempre assim. Você vê uma coisa lá que você não viu, você relembra uma coisa para que fixe bem na mente de vocês. E o possessive case is so important, ok? É muito importante. So we use this when we want to say that something belongs to someone, ok? Let's see these examples, ok? Então vamos ver esses exemplos. This is Mary's Bible. Então essa Bíblia é da Mary, ok? Então olha só. Outra coisa aqui que é importante também, olha o this aqui e o that, que a gente usa lá, que eu já ensinei pra vocês, tá? Pra gente demonstrar, tá? Alguma coisa.
Então, this is Mary's Bible. Como que a gente usa esse caso possessivo? Tá vendo esse S aqui, esse apóstrofo S? A gente coloca ele no substantivo. Então, em quem é o dono daquilo ali? Então, a gente fala aqui, ó, Bible. Bible é o objeto, ok? E a Mary é a dona dele. Então, a gente coloca na Mary o apóstrofo S. Então, this is Mary's Bible. Ó, that is Mike's car. Aquele é o carro do Mike. Eu vou lembrar isso aqui. I will remember this because Marcia didn't see this, ok? Didn't saw this. Então, ó, this is Mary's Bible. This é porque tá perto. Então, se eu estivesse falando que a Bíblia tá aqui. Essa é a Bíblia da Mary. E that is Mike's car. Então, aquele é o carro do Michael. Então, o that a gente usa no singular, coisa longe, e o this também no singular, perto. Já o those, ele é como se fosse o plural do that, ok? Então, a gente usa o those para coisas que a gente quer dizer que tá longe e que é de alguém, né? Tá demonstrando aquilo lá. Those are Ted's boots. Então, aquelas são as botas do Ted. Ok. Quando o nome da pessoa já termina em S, eu vou colocar o apóstrofo S novamente? Não, ok? Então, don't do this. Não faça isso. Então, não coloque duas vezes o S ali. A gente coloca só o apóstrofo. Então, olha só. Chris. Chris já termina com S. Então, a gente coloca só o apóstrofo no final e já tá de bom tamanho. Vocês veem muito isso, essa questão do apóstrofo S de uma forma a exemplificar melhor, no Bob's, né? O Bob's é para dizer que é como se fosse a lanchonete do Bob. Então, por isso que Bob's tem aquele S ali, o apóstrofo S. Então, é uma curiosidade aí, ok? Chris' apartment is very huge. Repita aí, meninas. Chris' apartment is very huge. Essa palavrinha aqui é engraçada, né? Porque escreve com H e o nosso som do H é muito diferente do que no inglês. Mas é huge, tá? Imenso. Então, o apartamento do Chris é enorme, imenso. Mika's father is cool. Então, o pai da Mika é legal. The girls' backpacks are pink. Então, as mochilas das garotas são rosa, ok? O que é legal a gente ver aqui, gente? Tá vendo que a gente usa esse caso possessivo independente se a gente fala de uma coisa no singular ou no plural depois. Então, por exemplo, aqui eu usei father, né? O pai, no singular. E embaixo a gente tá falando de mochilas, então, backpacks. Então, tanto faz, a gente não faz nenhuma alteração nesse caso. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas e quando o mesmo objeto pertence a duas pessoas? Então, a gente coloca esse apóstrofo S apenas no último que a gente vai falar na frase. Então, por exemplo, Mary and Tom's daughter, Susan is really smart. Então, a filha da Mary e do Tom, Susan, é muito esperta. Então, Mary and Tom's daughter, Susan is really smart. Então, ela é muito esperta, né? Aqui a gente vê que a Susan, ela pertence tanto a Mary quanto ao Tom. Então, a gente colocou esse apóstrofo S só no Tom, ok? Quando a gente tiver duas pessoas, tá? Que possuem aquilo ali, ou duas ou mais coisas que são possuídas ali, a gente pode colocar nos dois possuidores. O que é a diferença do primeiro para o segundo, ok? Aqui, ó, era uma coisa só que pertencia aos dois, ok? Aqui embaixo é mais de uma coisa que a gente está dizendo que pertencem a duas pessoas diferentes. Vocês vão ver no exemplo que vai ficar mais fácil. Então, ó, Tom's and Sam's offices are on that building, ok? Então, é como se fosse a filha da Mary ali em cima é uma só. Aqui são dois escritórios, só que a gente não quer falar o escritório do Sam, o escritório do Tom. Então, a gente usa só offices, já no plural, e a gente põe o apóstrofo tanto no Tom quanto no Sam. Se o mesmo escritório fosse para os dois, a gente colocaria o apóstrofo apenas no Sam. Do you understand, guys? Vocês entenderam, gente? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. We have
two forms to use possessive case, ok? Nós temos duas formas de usar o caso possessivo, ok? Uma é essa, mas a gente tem uma outra forma também, que é quando a gente usa aqueles nossos pronomes, que eu vou trazer para vocês em breve. Por quê? Para não confundir. Então, como que a gente vai usar essa forma aqui? Quando a gente já está colocando o nome, né? O nome da pessoa que é dona daquilo. A outra forma que vocês vão aprender em breve é quando a gente fala, isso é dela, isso é dele, isso é nosso. Então, a gente tem algumas palavrinhas específicas que eu acredito que vocês já devem ter visto, as meninas que estão mais adiantadas aí no módulo 1, né? Que também a gente usa para dizer que algo pertence a alguém, tá? That something belongs to someone. Deixa eu ver aqui. Ok. Now, let's study about culture. Today we are talking about Australia. Aqui não tem esse acento. Calma aí, deixa eu te tirar. Só tem um acento em português. Ok. It's a beautiful country, right? É muito bonita. A Austrália é linda. Então, né, gente, como essas aulas eu sempre trago algo de cultura pra vocês, que foi algo que Deus falou comigo, que era pra gente estudar inglês, mas falar também sobre os países. Então, vamos lá. A Austrália, ela tem a maior população costeira do mundo. O idioma deles também, ali a gente tem o inglês, né? Eu vou estar trazendo sempre países que falam inglês. É muito diferente, gente. O sotaque dos australianos é assim, coisa de doido. É muito diferente. É difícil de entender. Mas, se você mora lá, você acaba pegando, né, o sotaque. Olha só que loucura, eles comem carne de canguru. Então, a população do animal ali tem muito, então eles comem essa carne, né? É mais ou menos o dobro da quantidade de pessoas que vivem no país tem de canguru. Não imaginava isso. Boa parte da população australiana nasceu em outro país. Melbourne é uma das melhores cidades do mundo para se viver. A gente sempre fala muito de Sydney e as pessoas acham que Sydney é a capital, mas não é. É Canberra. Tem alguns animais que existem somente na Austrália, então a fauna deles é muito, muito diferente, assim. Então tem animais que só tem lá, tipo o canguru, o koala, o diabo da Tasmânia, né? O nome é horrível, mas enfim. Ornitorrinco. Esse aqui eu nunca vi, equidna e o cisne negro. Então a gente sempre vê esses animais, principalmente em histórias, mas eles só tem na Austrália. A moeda é o dólar australiano, que é um pouco diferente do dólar que a gente está acostumado a ver dos Estados Unidos, né? Inclusive o código dele é AUD. E hoje o dólar australiano está valendo 3,23 do nosso real. Então, se Deus chamar uma de vocês para ir para a Austrália, tá mais barato do que os Estados Unidos. E também, né, a Inglaterra e tudo. O idioma, né? A presença forte do idioma inglês, que é o oficial deles, mas eles têm mais de 260 idiomas e dialetos. Então, o que é importante? Se Deus mandar vocês irem para algum lugar da Austrália, pesquisem se aquele lugar específico, se aquela cidade, aquele estado tem algum outro dialeto. Porque às vezes você acha também que é inglês em tudo, você vai conseguir se comunicar em inglês, mas nem sempre, porque às vezes temos muitos dialetos lá. Cristãos na Austrália. Então, os historiadores eles dizem que a Austrália é uma das nações mais cristianizadas do mundo, e isso graças aos cristãos evangélicos, tá? Então, lá você vai achar uma comunidade cristã muito forte, inclusive muitos brasileiros vão para lá, tem vários cursos, igrejas, né? E alguns também de bandas que a gente conhece, acho que a Hillsong começou lá, a banda em si, né? Então, temos uma comunidade cristã principalmente evangélica, muito forte na Austrália. Isso se torna mais fácil para pregar num país desse, né? Porque em outros países, igual que a gente viu o Reino Unido, né? A gente falou, é muito mais difícil você levar a palavra do Senhor lá. Meninas, lembrando vocês que a melhor forma de nunca esquecer esse conteúdo é com repetição espaçada.
Então, lembrem os conteúdos que vocês estão vendo de 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Em tudo, tá? Isso aqui é para estudo. So, do you have any questions? Vocês têm alguma dúvida? No. Eu entrei depois, a aula depois vai lá pro YouTube, Yes, né, Carol? yes. A última aula ainda Sim, não é porque foi. como eu perdi o A início, última aula ainda não foi, porque antes, gente, eu tava tendo que gravar áudio no celular, gravar a tela aqui do computador com tudo aqui, porque o áudio estava muito ruim. Aí agora que eu tenho o microfone, vai ser tudo mais rápido, tá bom, então. ok? Thank you. You're welcome. So, let's talk now. Deixa eu parar de gravar aqui, né? Porque agora a gente vai conversar.